Olá, seja bem-vindo a essa aula que eu preparei especialmente para conversar sobre eu posso ou não posso aconselhar? Isso porque eu estou bem acostumada a dar cursos de CNV e eu sei que depois de ver esses vídeos todos sobre escutas trágicas, os meus alunos vão me perguntar: então eu não posso mais oferecer solução para ninguém? Como assim, né? Parece que é uma coisa muito difícil de fazer. Então a gente vai falar somente sobre isso nessa aula, porque eu sei que é um tema muito importante que você deve estar aí já com a pulga atrás da orelha. Bom, eu queria fazer algumas considerações sobre oferecer soluções, né? Ou aconselhar, que é a mesma coisa. A primeira delas é que, sim, você pode aconselhar, você pode fazer aquilo que você quiser fazer, mas tendo clareza que aconselhar não é parte da comunicação não violenta. Tá? Então, nesse curso, a gente está aprendendo como oferecer escutas a partir da comunicação não violenta. Então, aconselhar não faz parte da CNV, tá bom? Mas não quer dizer que você nunca mais vai aconselhar ninguém na sua vida. A segunda coisa muito importante é que a gente está falando de oferecer soluções não solicitadas, né? Nessas conversas como eu tive, por exemplo, com a Juliana. Quando a gente está falando de conselho técnico, a história é bem diferente, né? Então eu gosto de trazer clareza sobre isso, porque você vai pensar, eu quero aprender alguma coisa com alguém que sabe mais daquele determinado assunto. Por exemplo, você pode me pedir, né, um conselho e etc. sobre comunicação não violenta. Eu diria mais que é um aprendizado que você quer adquirir do que um próprio conselho, né? Então isso é uma outra coisa, não tem nada, né? Não tem nada de errado com isso e nem nada de errado com aconselhar. Bom, e o terceiro ponto muito importante da gente ter, né, ter em mente aí, é que normalmente a gente não quer o conselho. Mesmo, eu sei que pode parecer difícil escutar isso, talvez, para você que está aí do outro lado, né? Mas na minha experiência, né, trabalhando com escuta e expressão e comunicação, eu tenho visto que as pessoas não querem conselhos, né? O que as pessoas querem normalmente é apoio. Elas querem sentir que tem alguém ali do lado delas, né? E não querem que a pessoa diga aquilo que elas têm que fazer. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né, para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso. Digamos que você recebeu uma nova proposta de trabalho, né? Você está no seu emprego, você não buscou essa proposta e recebeu aquele convite, né? Aquela pessoa lá, o buscador no LinkedIn, recrutador, ele te encontrou, você fez a entrevista, você foi lá e tal, e agora tem essa oportunidade de mudar de trabalho. E você está com muita dúvida, porque afinal você não estava buscando, você está relativamente satisfeito no seu trabalho. E você então vai pedir conselho, né? Vai pedir ajuda aí às pessoas que você conhece, alguns amigos, colegas de trabalho. Você escuta da primeira pessoa: nossa, uma super oportunidade, aceita, né? Falam para você, por exemplo, não, empresa nova, uma startup, está super crescendo, acho que você tem que mudar mesmo, né? É bom mudar, é bom aprender coisas novas. Você tá meio assim, você fica tipo, reage, vai pensando e tal. Pergunta para a segunda pessoa. A segunda pessoa te fala: nossa, que oportunidade incrível. Não, eu acho que você tem que aceitar. Porque você já está há 5 anos nessa empresa que você está atualmente, né? Eu acho que 5 anos é um bom prazo, assim. Tá na hora de ter novos desafios. E ela te estimula também a trocar de emprego. E você ainda fica meio assim. Você pergunta para a terceira pessoa. A terceira pessoa vai te falar: nossa, parece uma boa oportunidade, né? Mas não sei, você já está na sua empresa há 5 anos, as pessoas já te conhecem, né? Você tem um certo conforto lá, uma comodidade, todo mundo sabe quem você é. E pelo que eu sei, você está contente, você não estava procurando outro emprego, né? Você vai deixar? Eu acho que você não deveria deixar. E aí você olha para essa pessoa e fala assim: então, eu acho que não vou deixar mesmo, né? É uma empresa boa e tal, mas eu não estou buscando mudar de trabalho, e tal. E aí você se sente acompanhado e resolve não mudar de emprego. O que eu estou tentando mostrar a você com esse exemplo, né?
Que enquanto a gente não escuta das outras pessoas aquilo que a gente já quer fazer, a gente continua buscando conselho. Normalmente é isso que acontece. A gente não quer que a pessoa decida pela gente, a gente já sabe e a gente quer um apoio, porque aí nesse momento eu tenho essa pessoa aqui que corroborou eu ficar no meu emprego atual. E aí eu não me sinto mais sozinha, eu sinto que eu tenho companhia. E normalmente é isso que a gente busca quando a gente está pedindo esse tal desse conselho, tá bom? Outra coisa que eu quero trazer para você nessa aula é que, mesmo vendo esses 3 pontos que eu trouxe, tem gente que me pergunta assim: ah, Taina, mas eu tenho umas pessoas na minha vida que insistem muito, elas insistem no conselho. Eu nem quero dar, mas elas pedem, falam, não, me dá um conselho, sua opinião é muito importante para mim, eu quero saber o que você acha. O que eu faço? Então eu vou contar para vocês aquilo que eu faço. Né? Como eu disse para vocês, não é horrível dar conselho, né? Não tem nada de mal em dar conselho. Mas quando eu opto por dar conselhos em situações como essa, ou em outras situações que eu acho que, né, a pessoa realmente quer me ouvir e tal, tem algumas considerações que eu costumo fazer. A primeira consideração é, primeiro, eu ouço a pessoa e entendo se ela quer ajuda. Ela tem que pedir um conselho. Ela tem que solicitar as minhas opções, as minhas ideias. Né? Vocês viram no vídeo, né, na dramatização que eu fiz com a Juliana, que ela não solicitou a minha ajuda. Eu já disse a ela, busca o chefe. Resolvi sem ser solicitada. Então a primeira coisa é, peraí, a pessoa está pedindo a sua opinião? A gente costuma dar opinião sem ninguém pedir. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a ficar atento quando a gente está escutando a outra pessoa, tá bom? Bom, a segunda consideração que eu faço é, resolvi dar um conselho. A pessoa me pediu, claramente, e eu resolvi oferecer. Como que eu ofereço esse conselho? Eu assumo que estou dando um conselho. Ai, como assim? Em vez de dizer a Juliana, vai buscar o seu chefe, conta para outra pessoa, o seu chefe tem que saber, eu poderia dizer, se ela tivesse me perguntado, minha opinião, Ju, olha só, eu não sei o que você deveria fazer, mas se fosse eu, no meu caso, no meu trabalho, com a minha história de vida, enfim, você pode contar o que você quiser, né, nesse momento. Eu costumo dizer isso. Eu buscaria a ajuda do meu chefe, né? Porque eu me sinto mais cômoda dessa maneira, eu, né, não gosto de, sei lá, tomar essa decisão sozinha, eu pediria um apoio, eu contaria para o meu superior, mas eu não sei se isso serve para você. Então pensa, sei lá, se de repente faz sentido para você ou não faz sentido nenhum. Isso é o que eu faço. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença que existe entre isso e eu dizer, faz assim. Né? Ou eu dizer, eu no meu caso faria assim. Não sei se serve para você. É muito diferente. A principal diferença é que quando eu ofereço o meu conselho dessa maneira, eu, né, assumi que é um conselho. E se a pessoa resolver acatar o meu conselho, ela vai fazer uma escolha consciente que ela está adotando aquela postura para a vida dela. Ou seja, ela está se responsabilizando por aquela decisão e não vai responsabilizar você. Porque o que normalmente acontece? Eu falo para a Juliana, busca seu chefe, você tem que fazer desse jeito. Ela vai lá, conta para o chefe, digamos, né, uma suposição. O chefe diz, Juliana, você não resolve nada sozinha. Tudo você trai, né, assim, poderia, enfim, ter uma reação que não fosse favorável. E aí, se a Juliana tivesse uma reação não favorável, o que provavelmente ela ia pensar? Olha lá,
A Taina falou para eu falar com o meu chefe e agora o meu chefe está me falando essas coisas desagradáveis. Ela vem para mim e fala para mim: olha, você falou para fazer desse jeito e tal, não funcionou. E me responsabiliza, joga uma culpa em cima de mim por algo que ela fez e que eu disse para ela fazer. Vocês percebem a dinâmica? Então, quando eu ofereço essas soluções não solicitadas e o outro aceita, se der errado, a culpa é minha. E o outro vai cobrar, né? Então, mais uma vez, pensa aí na sua vida, né? Situações que você já viveu, se alguma vez você já teve algum conflito, algum desentendimento por conta de um conselho que você deu sem ser solicitado, tá bom? E aí, eu gostaria de contar mais uma historinha para vocês sobre isso, né? Vocês vão pensar nas vidas de vocês, mas eu gosto muito de contar, como eu falei, a contar as minhas histórias. Uma situação que eu vivi que me ensinou, foi essa situação que me ensinou a deixar, né, de me meter na vida dos outros. Eu costumo falar desse jeito. Já tem uns 5 anos essa história, né? Eu trabalhava em um determinado lugar na universidade e aí eu tinha uma colega de trabalho que estava passando uma situação muito difícil com o chefe, enfim, ela queria resolver uma série de situações e eu me meti e aconselhei ela. Falei, não, faz assim, fala com ele desse jeito, vai funcionar. Eu sempre falo com ele assim, funciona. Passei todo o checklist lá de como ela tinha que atuar, né? E estava me achando que estava ajudando, que estava resolvendo, estava abafando. Passou, não sei se em alguns 3 dias, por aí. Eu chego no trabalho, né, uma manhã, e me lembro muito desse dia. Entrei na sala, abri a porta, entrei assim, dei de cara com ela vindo assim, ó, como se fosse vocês vindo daí. Ela vinha assim, ó, com o dedo já veio botando o dedo na minha cara. Chorando, ela tava chorando e assim, gritando pra mim, você acabou com a minha vida! E ela falava desse jeito. Foi uma situação tão forte, por isso que eu lembro muito, eu gosto de contar, né? Porque foi uma situação de trabalho. E ela veio assim, eu fiz assim, apavorada, né? Ela veio e eu segurei ela, porque eu fiquei com medo até de uma agressividade, ela chorando, e eu falei, o que aconteceu, tal? E ela falou, eu fiz o que você disse e foi horrível. E ele reagiu dessa forma, e me contou como ele tinha reagido, e ela estava arrasadíssima. E aí eu, né, senti que tinha que reverter aquela situação, enfim, foi um verdadeiro caos. Né? É uma situação marcante, talvez exagerada, mas ela é real. E eu gosto de contar ela, porque realmente foi esse dia que eu falei assim, peraí, o que eu tô fazendo, né? Oferecendo resolução para a vida dos outros. Né? E ela totalmente me responsabilizou. E antes que você pense aí do outro lado, nossa, mas essa sua colega de trabalho era uma louca, uma exagerada, né? Eu vou contar para vocês que talvez ela fosse, na CNV a gente fala assim, né, viciada em conselho, né, assim, pediu. E eu digo, quando a pessoa está viciada em conselho, essas que perguntam sempre o que os outros acham, não conseguem tomar uma decisão sozinha, na verdade são pessoas que não querem assumir a responsabilidade pelas próprias atitudes. Né? Elas estão transferindo o tempo todo. Então, se eu sempre pergunto ao outro o que fazer, aí eu vou lá e faço o que outra pessoa disse. Aqui também, de novo. Tudo o que acontece na minha vida não é culpa minha, é culpa dos outros. Eu tenho a quem, né, colocar essa responsabilidade. Então, tem gente que realmente está acostumada a estar nesse lugar, né? E eu acho, inclusive, que talvez pense um pouquinho sobre isso, poderia ser já uma motivação suficiente para a gente deixar de dar conselhos não solicitados. Porque eu não quero ser responsável, né, pelas decisões das outras pessoas. Então, pensa um pouquinho como que é isso para você, se você quer estar nesse lugar ou se você quer sair desse lugar. Né? Deixa cada um com a sua responsabilidade. A gente fica por aqui e se vê na próxima aula.